Olá, amigos. Que alegria estarmos juntos novamente. Podermos desfrutar desses instantes, ainda que virtualmente, com os capítulos do livro Os Mensageiros, nessa sequência de episódios. Atingimos hoje o capítulo 29, episódio também 29, com o título Notícias Interessantes. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, é uma sequência de estudos do livro Os Mensageiros, ditado pelo espírito André Luiz ao médium Chico Xavier. Para nós é uma honra muito grande, em virtude dos conteúdos que esta sequência doutrinária psicografada por Chico tem trazido ao conhecimento mais amplo do Espiritismo. Nós queremos saudar a vocês todos pela presença e recordar que os espíritos Aniceto, André Luiz e Vicente estão numa excursão de nosso lar para a crosta terrestre. Eles fizeram uma parada de aprendizado e estudos em Campo de Paz, que é uma colônia, que é um posto de serviço entre nosso lar e a crosta. Tiveram contato ali com Ismália e Alfredo, tiveram grandes oportunidades de aprendizado e desta feita tiveram oportunidade de conviver com a recepção do casal Bacelar. Este casal Bacelar trabalha em outro posto de serviço, mais próximo à crosta e também subordinado a nosso lar. Antes da obra de André Luiz, nós imaginávamos um mundo espiritual numa espécie de nirvana, né? Ou, usando o termo kardeciano, erraticidade. É um termo vago que, claramente, Kardec não foi autorizado a falar, porque ele já teve problemas seríssimos enfrentados com a sociedade parisiense e europeia da época ao revelar o mundo espiritual. Imagine se ele contasse detalhes desse tipo, né? Ele certamente seria cravejado de críticas. Então, tudo a seu tempo, os espíritos sabem esperar e a revelação é feita devagarinho, né? Há outras revelações que nós vamos receber também e nós nem imaginamos quem é que vai fazer isso e quando, mas o mundo espiritual está atento com relação a isso, sob o comando de Jesus. Muito bem, Américo. Muito importante esse comentário introdutório que nos ajuda a compreender com mais amplitude essa questão toda. No capítulo anterior, conversaram o casal Bacelar e o casal Alfredo e Ismália, acompanhado pelos 3 visitantes aqui já citados. E, em determinado momento, nós já tivemos oportunidade de descrever vários desses momentos de convivência, aprendizado. Em determinado momento, o André se refere que os 2 casais se retiraram para tratar de assuntos referentes ao trabalho em andamento, e ele e Vicente tiveram a oportunidade de conversar com as 2 jovens que acompanhavam o casal Bacelar, que são Cecília e Aldomina, uma delas filha do casal em existência anterior e a outra sobrinha daquele casal. E estavam os 4 em visita a Alfredo e Ismália, eles já se conheciam há bastante tempo. André e Vicente estão tendo a oportunidade de conhecer mais esses 4 integrantes, porque Aniceto já os conhecia, e agora estão todos reunidos ali. Mas houve um momento ali, Américo, de diálogo entre André, Vicente e as 2 moças. Então, uma coisa que chama a atenção, Orson, é que a Aldonina, que era sobrinha do casal Bacelar, aguardava a volta da mãezinha da Terra, ou seja, ela estava desencarnada, a mãe ainda estava aqui, e com o propósito de organizar um lar na cidade próxima. Ou seja, existem outros núcleos na vida espiritual que as famílias que se harmonizam tendem a se procurar e a se reunir novamente, porque a experiência terrestre ela continua nos 2 planos. Há coisas a aprender aqui e lá também, seja lá onde for do outro lado da vida.
vamos reparar aqui que há uma referência à vida familiar também na vida espiritual. O casal Bacelar já tinha a filha lá, mas Aldonina ainda não tinha recebido sua mãe. Então, é interessante destacar esse detalhe antes mesmo da conversa que eles vão ter com as moças, né? Pois é, e antes da conversa, que nós também teremos oportunidade de citar aqui, André destaca um detalhe muito marcante aqui no capítulo, e que a gente vai ver aqui na sequência, é que ambas demonstravam um magnífico desenvolvimento mental, uma inteligência robusta, como o André descreve, e uma grande e notável capacidade de expressão. Então, eles estavam, André e Vicente, encantados com a nobreza e a vivacidade. E André destaca também que era aquele momento, parecia muito com uma paisagem social aqui da Terra. Quando nos reunimos com os amigos, é uma coisa muito agradável, todos nós temos imenso prazer em nos reunirmos para conversar. Aliás, estamos saudosos desses momentos de convivência uns com os outros, para um café e para troca de ideias. E eles estavam vivendo aquele momento, embora sem o café, mas enfim, né? Então, estavam conversando ali. Mas o detalhe que chama atenção, ali eram sentimentos reais que se destacavam, o que diferenciava o encontro social da Terra, daquele momento que os quatro estavam vivendo ali, que não havia nenhuma nota de mal-estar, de constrangimento, tudo ali era sinceridade, alegria pura. E simplicidade, principalmente, Américo. Um ambiente simples, um ambiente sincero, de alegria real, de convivência entre irmãos, que todos somos uns dos outros. Havia ali um desenvolvimento muito espontâneo da conversação. Isso acontece aqui na Terra com os amigos, né? Os amigos Sim, bem lembrado. Que se respeitam, né? E que curtem esse momento na família maior, né? O momento da família maior, a família incluindo aqui também os amigos, porque no Livro dos Espíritos está dito isso, que os espíritos se reúnem na vida espiritual não só pelos laços consanguíneos, mas também pelos laços de amizade, que são os verdadeiros. Então, é claro que nós podemos tornar um laço consanguíneo também como um laço de amizade. Então, nós formamos grandes grupos na vida espiritual por afinidades, por semelhança de tendências, de gosto. Bem lembrado isso, Américo, porque a gente nota aqui na Terra, na convivência, apesar de não termos lembranças conscientes, né, que existe um grupão muito grande de amigos espalhados que se reencontram e vão se encontrando, se reencontrando sucessivamente, com grande nobreza, com grande bem-estar da convivência, nos intercâmbios todos. Os amigos que aqui estão conosco nesse instante, muitos deles amigos, por enquanto, virtuais, que não tivemos oportunidade de abraçar e conhecer pessoalmente, já sentimos essas vibrações, apesar de não termos tido encontros físicos, sem dizer daqueles que conhecemos pessoalmente, cujos laços de afeto permanecem reais e trazendo grande bem-estar. Mas tem uma surpresa aqui na sequência da abordagem que vai deixar André Luiz pasmo, né? A Cecília, que fora a filha do casal Bacelar, quando encarnada, vai dizer no meio da conversa ali que está trabalhando muito para alcançar um prêmio Américo, um prêmio de visita a nosso lar. E ela diz que as superioras prometeram que ela vai ter essa satisfação no ano próximo. Bom, isso para André Américo. O André veio de nosso lar, faz tempo que está lá. Olha, e ela está tentando ir para nosso lar. Vamos lembrar aqui que é um posto de serviço que fica mais próximo à terra, embora subordinado ao nosso lar, mas ela não teve ainda o mérito de ir ao nosso lar. Olha só, Américo, isso tem um indicativo aí. O interessante é que é o prêmio de visita, não é para ficar lá, não, é só para visitar. Quando a gente lembra que as equipes que o Aniceto dirige, ele tem vários grupos, né? Por exemplo, dos 50 espíritos que trabalham com ele, na época tinha só 47, quando começou o livro, né? O André foi admitido que tinha uma vaga, né?
Haviam 3 vagas, então ele entrou. Isso. E ele entrou no grupo de médicos. Médico só tinha um, que era o Vicente. Ele passou a ser o segundo. Então, eles ficam, segundo o começo do livro, eles ficam uma semana em nosso lar e tem lá seus afazeres, não falou quais, e tem afazeres aqui na crosta. Tudo sempre com tarefa de auxílio e também aprendizado. E esses grupos que o Aniceto traz à Terra variam, né? Às vezes são companheiros ligados a Isso. outro gênero do conhecimento. No caso aqui, ele está com 2 médicos no grupo. Mas é interessante que a Cecília, ela anseia e está trabalhando duro, firme, acumulando horas ou bônus horas, para poder fazer uma visitinha só ao nosso lar, que para ela já é uma coisa fantástica, né? O Vicente e o André já estão trabalhando e aprendendo em nosso lar. Mas ela disse que para conseguir isso precisa cumprir algumas obrigações. O Vicente ficou também admirado, falou, mas precisa tudo isso, né? Ela falou, sem dúvida, falou até com bom humor, né? O meu amigo dirigindo-se a Vicente, que fora o autor da pergunta, o amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho da sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Bom, Américo, eu fico imaginando aqui a expressão de espanto de André Luiz, porque, afinal de contas, ele está lá há tanto tempo, teve tantos aprendizados com Narcisa, com Clarencio, agora com Aniceto, e ela vai dizer que é um brilho estar em nosso lar. Ela não conseguiu ainda. Não conseguiu ainda. Reparem que, na vida espiritual, a meritocracia funciona em todas as instâncias. Ninguém alça um estágio acima sem mostrar valor. Isso é fantástico, porque a cada um, segundo suas obras, ele vige em qualquer canto do universo, né? É uma lei geral que Jesus enunciou numa grande síntese e que cada um recebe conforme aquilo que faz. Então, certamente, Vicente e André fizeram mais do que a própria Cecília. A gente não sabe da história da Cecília, também não sabemos da história do Vicente. E do André a gente conhece alguma coisa, mas certamente há méritos, né? Porque André Luiz foi na Terra um cientista que Sim. fez vários trabalhos na ciência, objetivando a melhoria da humanidade. E isso é levado em conta. Tudo que a gente faz de bom, de bem para a humanidade, acresce no currículo pessoal. E verifique que não há, da parte do André Luiz, ou não havia da parte do André Luiz, quando na Terra, a preocupação de fazer isso. Ele nem sabia que ele ia ter uma vida melhor na vida espiritual. Passou um apuro danado na região umbralina. Há quem diga que ele ficou lá mais tempo, até porque ele seria o espírito escolhido para falar sobre a vida espiritual, né? Então, ele acumulou méritos que o levaram até nosso lar. E vejam que ele se considerava um infeliz quando chegou lá. Ele está tendo a oportunidade agora de constatar algo que ele não havia pensado, né? Porque é muito interessante falar isso do mérito, porque esse mérito vem também da existência humana, como você se referiu. Ele foi um cientista, foi um médico, e fazia sem saber, mas fez e adquiriu méritos. Então, a gente deve levar em conta isso conosco mesmo, né? O que estamos fazendo, afinal de contas? De que forma estamos utilizando o nosso tempo, nossa capacidade, nossa habilidade? E a Cecília vai se referir aos instrutores que visitam o Campo da Paz, onde ela agora está visitando, e que os ministérios de nosso lar são verdadeiras universidades de preparação espiritual. E nós mesmos, os encarnados, América, que tomamos contato com a obra de André Luiz, muitas vezes não nos damos conta das entrelinhas, das sutilezas que estão na obra, porque o ensejo educativo neles, prossegue a Cecília, né, é imenso. E ela diz que chega a crer que para avaliarem a extensão dessas bênçãos que Jesus lhes concedeu, dirigindo a ambos essa expressão, tanto a Vicente quanto a André, seria necessário viver alguns anos aqui em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais exigente do que em nosso lar e mais imperioso. André, acho que não pensava em ouvir isso, Américo. Depois de tudo que ele viveu lá, acho que ele não pensava em ouvir isso, não. Ele já achava complicado o atendimento lá em nosso lar, nas câmaras de Pois é. recuperação.
Depois, em Campo da Paz, ele viu que o trabalho duro lá com aqueles que chegam dormindo, os que ainda estão na fase de loucura, os que superam essa fase, mas estão desequilibrados ainda. E a coisa fica pior nos serviços abaixo de Campo de Paz, né? Nessa colônia a que o casal Bacelar se refere e trabalha, né? Os quatro, né? O casal e a filha e a sobrinha trabalham juntos nessa colônia, nesse núcleo, que atende diretamente à crosta. Nós vamos ver ainda nesse capítulo que o trabalho lá não para e que é sufocante, não tem tempo para cuidar de todo mundo, são poucos, né? E André entrou na conversa, né? Mas, olha, nós temos um grande número de sofredores lá, a regeneração é uma colmeia de milhares, e ela considerou. Você diz muito bem, quando se refere a colmeia, significando possibilidades de trabalho. Ele se referiu a colmeia pensando na quantidade. Ela já pensou em significado de possibilidade de trabalho. Creia, diz a Cecília aqui, os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. O próprio André e Vicente se enquadram nessa situação, Américo. São exemplos reais e vivos disso. Eles já saíram trabalhando. Sim. Depois de atendidos minimamente em nosso lar, já estão em serviço já há algum tempo, né? Agora, os irmãos desequilibrados que estão por lá, eles sentem remorsos e arrependimentos. E isso é um indicativo de renovação. Nós vimos lá um caso da Narcisa, a gente não sabe toda a história da Narcisa, mas a Narcisa disse que tinha uma série de pendências, e ela estava ali arrependida e com remorsos, trabalhando ativamente para merecer um novo reencarne, para corrigir determinadas coisas. Então, veja que isso vige em todo o nosso planeta Terra, em todas as regiões espirituais que circundam o planeta, acima dos países, né? O trabalho é intenso. O André, várias vezes, ele chega a dizer, nesse livro ele vai dizer também, que ele nunca imaginava que o trabalho é tão intenso. Então, aquela história de que morreu, descansou, é só no comecinho, porque depois, para quem quiser, tem muito serviço. Ai, meu Deus, não, vamos nos preparar, viu, Américo? Tem trabalho por aí, viu? Lá no mundo espiritual, depois da gravação das lives, não vai ter o cafezinho como tem aqui, não. A gente faz as gravações, depois tem que atender o necessitado, ou sermos atendidos. Meu Deus, né? A gente brinca com isso porque depois de toda a gravação tem um cafezinho, viu, gente? O Américo lá em São Paulo, eu aqui em Matão, é por isso que brincamos com isso. Mas a nossa Cecília, referindo-se a esse comentário que você fez, né, do trabalho intenso, daqueles que já sentem remorsos e arrependimentos que indicam renovação, já são sofredores que trabalham, porque o ambiente da cidade é de elevação. E ela tem uma expressão aqui muito interessante, que onde a maioria vive com bondade, a maldade da minoria tende a desaparecer. Quando eu li isso aqui, Américo, eu me lembrei do próprio ambiente da Terra. Nós ainda não somos maioria em bondade, por isso que a maldade ainda permanece. Mas vamos ler de novo aqui, porque é uma expressão muito, muito gigante. Onde a maioria vive com a bondade, isso cabe para as instituições, para as cidades, para as nacionalidades. Se a maioria viver com bondade, a maldade da minoria tende a desaparecer. Olha que coisa fantástica. E ela vai completar. Nosso lar, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. América, depois de ler um capítulo desse, já tem um pessoal aí que vive falando que quer ir para nosso lar. Então, depois de ler isso aqui, vai ter uma multidão querendo fazer fila. Vai fazer fila para entrar lá na cidade. Mas os quesitos são esses. A pessoa tem que chegar lá, se dispor à renovação. Lá só entra quem está percebendo que há coisas a melhorar na própria personalidade, né? E aí pode entrar e ficar por lá algum tempo. Mas é uma cidade de transição. A maioria dos que estão lá voltam à Terra exatamente para fazer essa melhoria. Mas lá eles já entendem que isso é fundamental.
Nós vamos ver aqui no detalhamento que a Cecília vai nos dar, que é um sufoco trabalhar com quem está nessa região dela, porque eles não entendem isso, eles não têm a percepção do erro, e às vezes são aconselhados e continuam errando, né? Então nós vamos ver que a coisa é feia aqui, mais próxima à crosta, né? E André também está impressionado, continua impressionado com o que está ouvindo, e aí ele lembrou, né? Bom, eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. E a Cecília, continuando o diálogo, eu já ouvi diversas referências a essa instituição, são as câmaras retificadoras. Ela dominava o assunto, mas, baseando-me nos informes dos mentores amigos que nos visitam, continuo a manter a minha opinião. Ela vai dizer também que lá existem muitos espíritos sofredores, mas em Campo de Paz eles conhecem muitos obsessores. Estão dormindo, não acordaram lá ainda. E quando acordam, eles continuam sendo obsessores. Nós vimos o caso aí, nós examinamos 3 casos, que 2 deles eram de pessoas absolutamente obsidiadas, que estavam querendo voltar à Terra para fazer aquilo que eles queriam fazer em detrimento da família, inclusive, né? Eram obsessores da família. Já pensou se eles saem de lá e voltam aqui para a Terra para fazer isso, né? Então, tem muita gente que faz e volta e faz isso, né? Então, a gente não tem realmente ideia de como é a vida no mundo espiritual, mormente em tempos de transição planetária como esse. A coisa é feia do outro lado, né? Tem muito trabalho, muita gente. Só que a transição planetária é exatamente para provocar essas mudanças que nós vamos ver aqui, doravante, muito intensas, não só na ciência, mas nas relações sociais, no trato com as nações. Nós vamos ver coisas impressionantes de modificação para melhor em função exatamente das dores e dificuldades que nós estamos tendo na Terra. Às vezes, a gente reclama do ambiente social da Terra, de agressividade, de dificuldades imensas que aqui estão presentes. A gente não faz ideia das dificuldades que existem no mundo espiritual, com espíritos revoltados que desencarnam diariamente, espíritos rebeldes que desencarnam em assassinatos e rebeldia, em desobediência à lei, em perseguições que acabam com mortes, né? Toda essa gente desencarnada continua. Porque a gente não parou para pensar, e aqui tem essa informação, que lá, em nosso lar, realmente não há os espíritos obsessores, são os sofredores que já começaram, que já sentem arrependimento. Então, a Cecília destaca, lá pode existir muita gente que ainda chora, mas aqui em nosso meio, há muita gente que se revolta, como você bem acertou. E ela diz que é mais fácil remediar o que geme, o que chora, é mais fácil consolar o que está desconfortado, o que não compreende, do que atender ao revoltado. O revoltado, ele não quer saber de conversa, né? O revoltado, ele quer manter a sua postura agressiva, doa a quem doer. Então, nas câmaras, dirigindo-se a André e a Vicente, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, olha o detalhe, Américo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram e vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Américo, isso aqui é muito grave, a gente refletir sobre isso. Todos nós conhecemos pessoas que não são nada maleáveis, são esses candidatos aí a essas situações. Então, é uma quantidade tão grande, né? Porque a gente não faz ideia. A Cecília vai dar uma palhinha a respeito disso, porque eles cuidam, inclusive, de proporcionar a reencarnação. Então, diariamente, eles cuidam de dezenas de encarnações, exatamente para acomodar essas pessoas na Terra novamente. Por quê? Porque não há necessidade de grandes planejamentos. O sujeito precisa vir aqui e se relacionar com aqueles com quem tem pendências, né? De afeto, de relacionamento. Então, eles fazem isso. E, às vezes, o sujeito se revolta, né? Ah, eu não quero reencarnar.
Mas precisa, senão você não melhora. Então, deve ser um trabalho de convencimento muito mais difícil do que acontece lá em nosso lar. Realmente, a gente não faz ideia do que é trabalhar assim. Tanto que ela fala, você só vai saber se... Você só vai conhecer bem as dificuldades que nós temos aqui se vocês passarem um tempo trabalhando aqui. Mérico, o desafio da Cecília e da sua outra colega que aí está participando da conversa é um desafio de imenso aprendizado. Elas vão sair desse posto de serviço com muita experiência quando tiverem o mérito de escalar em situações mais altas, né? E ela se refere, né, que na crosta a situação não é diferente, porque nós temos materialistas que se fantasiam de filósofos, demônios no sentido de maldade e de pessoas frias ou calculistas e agressivas com capa de santos, e muita gente fingindo generosidade e boas intenções. Então, a influência da humanidade encarnada nesses núcleos de trabalho, nesses postos de serviço, é muito grande e é inevitável. Eles estão muito próximos à Terra, próximos à crosta, porque nosso lar está num patamar mais elevado, embora tenha ligação com o umbral. Agora, esses núcleos aí atendem diretamente os desencarnados que acabaram de chegar e guardam sentimentos de revolta. Nosso lar, só para lembrar, está a 50 quilômetros da superfície Bem terrestre, lembrado. né? Da crosta, 50 quilômetros, e já sofre com as vibrações. Nós vimos lá, quando falamos de nosso lar, durante a Segunda Guerra Mundial, e agora ainda tem a guerra, porque esse livro é de 44, publicado em 44, a guerra está acontecendo. Então, os núcleos espirituais sofrem a ação dos pensamentos de ódio e revolta daqueles que desencarnam, daqueles que matam, daqueles que morrem. Então, é uma situação realmente muito difícil. E quanto mais próximo da crosta, pior ainda, é o que ela está falando aqui. E agora ela vai contar um pouco da história da fundação desse núcleo que o casal Bacelar dirige, né? Onde alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior, como um instituto de socorro imediato para aqueles que são surpreendidos na crosta com a morte física, mas ignorantes, cheios de culpas, e, enfim, é uma fundação um pouquinho diferente. Nosso lar está bem mais distante desse dia a dia da crosta terrestre, né? E ela trabalha aí, né? Pois é, Américo. Essa história de fundação do núcleo nos dá a ideia das gradações das colônias no plano espiritual. Existe uma colônia mãe, a principal, digamos assim, que distribui núcleos de trabalho, como esse posto de serviço, que André e Vicente agora visitam junto com Aniceto. Mas são realmente gradações no plano espiritual. A gente não pode cometer a inocência de dizer que apenas nosso lar existe no plano espiritual. Nosso lar é uma das colônias, e as diferentes colônias distribuem núcleos de trabalho mais próximos da terra, da crosta, onde estão esses trabalhadores. Então, é muito interessante realmente esse trabalho todo. Agora, ela faz uma observação interessante que nem todos os espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos, estimam esse serviço neste órgão de assistência constante mais próximo. Os grandes, maioria, ela usa essa expressão, dos missionários vitoriosos que já desencarnaram, necessitam refazer energias. É muito interessante essa citação aqui. Direito natural do trabalhador fiel. E os mentores de posição hierárquica têm os seus programas de serviços que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor em esferas mais elevadas. É um compromisso gigantesco, nós não temos dimensão de avaliar. Então, há uma gradação também, Américo, de responsabilidades distribuídas no plano espiritual. E o a cada um segundo suas obras também está valendo nessa hora da distribuição de serviços. Aqueles que estão menos preparados, né, têm que atender um número maior de pessoas com problemas, porque exatamente é isso que vai credenciá-los a subir na escala evolutiva, porque os outros, aqueles que estão indo lá para cima, como a gente costuma dizer, eles já fizeram isso.
Eles já cuidaram, nesse nível de necessidade próximo à crosta, eles já fizeram muito serviço. E, por isso, eles têm outras tarefas que nós nem imaginamos, mas que diz respeito à competência que eles já adquiriram para realizar coisas que nós nem imaginamos. Enquanto ela fica cuidando lá de um revoltado, de um obsessor, eles estão cuidando de outros assuntos também importantes para a humanidade, né? Nós nem sabemos o quê. Isso é importante destacar também, porque no caso desses trabalhadores que estão nessas colônias mais próximas da crosta, por exemplo, que enfrentam esse serviço imenso, como o Américo já destacou várias vezes aqui, com isso eles também aprendem, e é altamente meritório esse trabalho, estão adquirindo méritos, estão adquirindo experiência para poderem futuramente atuarem. E ela vai dizer, né, que o serviço é ativo, mas as aquisições são lentas. E, por outro lado, algo interessante que aqui também está marcante do capítulo, Américo, é que nesses núcleos de serviço, eles têm que aguardar por cooperadores que se eduquem no próprio núcleo. Então, é dali mesmo que vão tirar os trabalhadores que vão gradativamente se convencendo, se esclarecendo, e ali se tornam cooperadores dessa obra gigantesca. Só que é em número reduzido, mas acontece, né? Sim. Aí eles mesmos preparam os trabalhadores que vão ajudá-los lá. Então, quando começou o trabalho na fundação, eles tinham um número restrito. E agora tem um número maior, certamente. Por quê? O tempo já passou, foram 2 séculos de fundação, né, como está aí no texto. Então, em 2 séculos, alguns poucos se melhoraram. E agora fazem parte da equipe. E anseiam, como a Cecília, um dia, fazer parte ou fazer algum curso, ou visitar, passar um mês de férias em nosso lar. Muito bem. E por causa desse esforço continuado, eles ganham direito a grandes valores intercessórios, porque nunca estão desamparados, nunca deixam de ser visitados pelos instrutores mais experimentados, mais gabaritados, que visitam o núcleo. E nunca lhes é negado aquilo que pedem em favor daqueles núcleos, desde que, naturalmente, é bem solicitado, bem argumentado, mas muitos orientadores prestam grandes serviços de apoio e explicações para este grupo de trabalho. Então, é importante a gente conhecer esses detalhes, porque isso nos ajuda a entender também a vida espiritual. Então, eles têm ali um esforço concentrado, coeso, e muitos preferem até adiar realizações e subida de degrau evolutivo para permanecer ali ao lado desse esforço, desse sacrifício, dessa dedicação de companheiros que se tornam amigos entre si e trabalham juntos no mesmo objetivo. E muitas vezes, Orson, é uma inferência minha, né? Esses grupos, quando chegam à época de reencarnar, reparem que ela cita que os grupos são muito coesos, esse grupo em que ela trabalha é muito coeso, muito junto, porque eles têm que lidar com dificuldades diariamente, então um ajuda o outro, um coopera com o outro. E não me foge da ideia que eles podem reencarnar, quando reencarnarem, exatamente para fundarem instituições na Terra que tenham um grupo coeso por trás. Isso pode ser um hospital, pode ser uma ONG, pode ser um centro espírita, pode ser uma igreja protestante, né? Enfim, esses grupos se afinam e depois vêm à Terra, aproveitando essa coesão que eles adquiriram lá, para realizar trabalhos aí sim, na crosta mesmo, encarnados. Isso tem muita lógica, Américo, porque a afinidade aproxima e fortalece as criaturas que se unem em objetivos comuns, solidários, humanitários. Muito bonito isso, porque estabelece laços de confiança e laços recíprocos de amor fraterno. Por isso é que André está encantado. E ele vai resumir aqui que naquelas poucas palavras estava todo um resumo das lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso de fraternidade e a solidariedade compensadora. E ele não hesitou na pergunta: e a sua família sempre viveu lá? Perguntando para a família, sobre a família de Cecília. Então, ela vai dizer que o pai dela, o senhor Bacelar, foi socorrido em Campo da Paz há mais de 50 anos.
Restabelecida a saúde espiritual, então ele fixou-se na colônia. E depois, há 20 anos, ela e a Aldonina se reuniram, atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarem ali o núcleo, o santuário familiar que já tinham na Terra. Eram espíritos afins na Terra. Então, essas afinidades tendem a prosseguir na vida espiritual e os laços ficam até mais apertados pelo trabalho no bem. É muito interessante isso, é uma reflexão muito interessante. Esse capítulo é belíssimo, né? Porque verdadeiramente nos faz ampliar a nossa visão sobre essas questões. E o André também não deixou de perguntar. Muitos programas para o futuro? Cecília fez um gesto, ele era muito próprio de moça sonhadora, e falou: tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Isso sugere, Américo. Ela tem alguma alma querida, né? Isso remete a todos nós aquelas ligações afetivas que nós desenvolvemos aqui na Terra. Então, ela tem um afeto que ainda está na Terra e que ela está atrás dele. Pois é, os espíritos se amam e os laços nunca se perdem. Eu costumo dizer, viu, Américo, para corações desconsolados com a morte, né, de alguém que partiu mais cedo e o outro fica sozinho, fala: olha, os laços de amor nunca se perdem, nunca, jamais. Ainda que tenham passado muitas décadas, muitos anos, aqueles que se amam nunca se abandonam. Este caráter revelador e consolador do Espiritismo ecoa no coração de todos nós, né? Que capítulo lindo esse, viu, Américo? Olha que capítulo repleto de entusiasmo, de orientação e de exemplos de sacrifício, dedicação. E melhor, né? A moça anseia visitar nosso lar, ela nem foi lá ainda. Ela só viu relatos ainda. Então, ela vai fazer uma primeira visita, segundo ela mesma disse aí, no próximo ano. Se tudo der certo, se ela continuar firme na tarefa do bem, então, quem sabe ela visita pela primeira vez o nosso lar. E você imagina que, quando ela tiver a oportunidade de visitar nosso lar, com a experiência que ela adquiriu agora, vai ser outra forma de encantar. Vai ser um encantamento diferente de André Luiz, que foi de surpresa, né? Sem dúvida. Então, a gente não faz ideia dessa movimentação de trabalhadores, mas imagine a Cecília agora, hoje, por exemplo. Eu não sei se ela está encarnada ou não, mas certamente ela deve ter atingido o ideal de ter visitado o nosso lar, depois passado férias lá em nosso lar, e depois, quem sabe, trabalhado lá também. A gente não sabe, né? Então, existe essa hierarquia também na vida espiritual muito ligada ao segundo as suas obras, a cada um segundo as suas obras. Muito bem lembrado, Américo. Vamos sempre meditar, refletir sobre a cada um, segundo suas próprias obras. Meus amigos, muito obrigado pela sua presença, pela presença de vocês. Até a próxima semana. Atingimos na próxima semana o capítulo número 30, em palestra afetuosa. Muito obrigado e até lá. Até lá.